Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Onde a caridade e o amor, aí Deus está. Queridos irmãos, tenham a bondade de sentar-se por um instante. Reverendíssimo Padre Jean, nosso querido vigário, está no coro, ajudando o coral, reverendas religiosas, meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Começamos hoje o tríduo pascal, e a Igreja Nossa Mãe quer que coloquemos o olhar, o coração, a mente, o afeto, naquilo que é essencial. Começamos hoje com o nosso Senhor instituindo a Santíssima Eucaristia, a primeira missa, na última ceia. São os momentos finais da vida de nosso Senhor. Agora, cada vez mais, nosso Senhor, então, com seus gestos, com todo um simbolismo, se reveste de bondade para mostrar para nós, de uma maneira simbólica e antecipada, aquilo que vai realizar no dia de amanhã, no alto do Calvário. Manda preparar uma sala no segundo andar, um lugar bonito, amplo, com arcos, mais ou menos como esse templo. E ali, depois de tudo bem ornado, bem estabelecido, ordenado, nosso Senhor então celebra a Páscoa, a sua última Páscoa. É interessante porque a liturgia de hoje é o único dia em que a liturgia nos manda, nós sacerdotes, nós que celebramos, que faça uma breve explicação, uma breve homilia, ilustrando os mistérios da instituição da Eucaristia, do sacerdócio católico e do novo mandamento. Então, valde convenit, muito conveniente, né, que a gente faça essa homilia. Mas uma homilia breve, não é? Bem resumida. E não é fácil a gente explicar tantas coisas tão belas, mistérios tão sublimes, com poucas palavras. Não é fácil, nem sempre vamos conseguir. Os senhores nos desculpem por isso, não é? Mas vale a pena nós olharmos para os gestos de Jesus. O Evangelho nos dá várias pistas importantes. Meus amados irmãos, nós cantaremos daqui a pouco, a igreja cantará, depois de o celebrante efetuar esse gesto, lembrando o gesto de Jesus, de lavar os pés dos apóstolos, a igreja cantará Ubi caritas et amor. Onde a caridade e o amor, Deus aí está. Então é uma resposta. Com o refrão a gente já responde. Responde qual pergunta? A seguinte pergunta: Ubi Deus est? Onde Deus está? Onde Deus está? Se nós perguntássemos para as crianças do catecismo, onde Deus está? Logo elas diriam, Deus está em toda parte, no céu, na terra, em todos os lugares. Mas aqui, de modo especial, nessa quinta-feira, Deus está aonde? Ubi caritas et amor é a resposta. Ou seja, Deus está onde estiver a caridade e o amor. E hoje, a caridade e o amor têm dois nomes, e são dois sacramentos imensos. A caridade e o amor, a Eucaristia e o sacerdócio. Meus amados irmãos, a Eucaristia é o produto mais excelente do sacerdócio. Se não houvesse o padre, não haveria a Santíssima Eucaristia. São palavras de São João Vianney, né? Se não houvesse um padre para celebrar a Santa Missa, para consagrar o pão no corpo de Cristo, o vinho no seu sangue, nós não teríamos o Santíssimo Sacramento, Jesus na Eucaristia. Portanto, o sacerdócio foi criado para a Eucaristia, não é? E por sua vez, por que foi criado o sacerdócio? Por amor. Então essa tríade, Eucaristia, sacerdócio e caridade. A caridade de nosso Senhor foi tão grande que Ele não se contentou, por assim dizer, a morrer numa cruz e a ressuscitar. Ele quis ficar com a gente, Ele quis ficar perto, porque Ele sabia que os homens se deixam mover pelo afeto, pela bondade, pela caridade. E esse gesto que nosso Senhor faz, inclinar-se e lavar os pés dos apóstolos, é belíssimo. Ele é Senhor e Ele se faz servo. Que coisa mais linda isso. Lavar os pés significa dar o perdão. Lavar os pés significa servir, ser útil para alguém.
Lavar os pés significa dedicar-se ao seu Senhor. Quem fazia isso eram os escravos. Eram os escravos que lavavam os pés dos seus senhores. E é um serviço muito rude fazer isso, né? As pessoas que trabalham, por exemplo, nos asilos, os cuidadores, fazem esse gesto. Eles lavam os nossos idosos, né? Se dedicam aos idosos. Trocam, desculpa a expressão, trocam as fraldas. A mãe, por exemplo, no gesto de trocar a fralda do seu bebê, está servindo. Que coisa mais linda isso. Ela está fazendo um serviço que é repugnante para os outros, mas para ela faz com tanto amor. Por quê? Porque ela está servindo, ela está sendo útil. Ela está sendo útil ao seu filho. Nosso Senhor quis ser útil a nós. E Ele é Senhor. Ele é Senhor, Ele não é servo. E Nosso Senhor conclui, depois desse gesto, falou assim: vocês viram o que eu fiz? Porque certamente tinha apóstolo lá distraído. Como tem gente distraída na missa. Como nós nos distraímos, até o padre distrai no sermão. Perde o fio da meada às vezes, né? A gente também é distraído dos sinais de Deus. A gente não percebe os gestos de Deus. E Ele nos fala toda hora. Então, Nosso Senhor fala: vocês perceberam o que eu fiz? Olha, eu lavei os pés de vocês. Mas eu sou o Senhor e sou o mesmo. Eu sou mestre e Senhor. Então, se eu, mestre e Senhor, fiz isso, qual é a lição? Que vocês devem fazer isso uns com os outros. Ou seja, que a gente deve dar o perdão, que a gente deve ser útil, que a gente deve servir. Gente, se a gente não vive então para servir, para ser útil para alguém, a gente não serve para viver. A vida não tem sentido. O matrimônio é o que é? Um chamado ao quê? A servir o esposo, a esposa, os filhos. O sacerdócio, o que é? Senão um chamado a servir a comunidade, os fiéis. Todos, não existe vocação para ser Senhor, só existe vocação para ser servo. Porque um único só é o Senhor, Jesus. E Ele se fez servo. Que lindo isso, né? Então, essa tríade, Eucaristia, sacerdócio e caridade. Mas a Eucaristia, ela se desdobra também em 3 aspectos. Ela é sacrifício, ela é presença e ela é alimento. Primeiro é sacrifício, ou seja, primeiro Jesus morre na cruz. Para quê? Para nos dar o seu alimento. E aqui vem aquela imagem do pelicano, né? É uma figura muito bonita nas igrejas, nos paramentos. Às vezes tem aquela ave que está ferindo o seu próprio peito, porque não tem mais comida para os filhotes. Então ela fere o próprio peito para dar o seu próprio sangue para o filho. Que bonito. É símbolo de Jesus, que morreu, deu a sua vida por nós. Nos dá o sangue. Tem até uma expressão entre nós, né? A pessoa deu o sangue para o fulano. Ou seja, ela sacrificou por ele. Jesus deu o sangue por nós. Mas não deu só o sangue, deu também o seu corpo no sacramento do altar. Então, sacrifício. Mas também não é só sacrifício. Não é só Jesus que se sacrifica na missa. É o primeiro aspecto da Eucaristia. Jesus também não se contenta em se sacrificar. Ele quer ficar com a gente. Ele quer permanecer. O amor, como dizia São Pedro Julião, vive de presença. É bonito isso. As pessoas que se amam, elas querem estar perto juntas, sempre. Não é assim? Sempre quando a gente gosta dos pais, da mãe, da gente quer ficar perto da mãe. A gente quer ficar, os esposos, o casal de namorado quer sempre estar pertinho ali, estar sempre perto. Não é? Quando a gente ama uma pessoa, a gente quer estar perto dela. Jesus quis estar perto da gente. De que maneira? Ficando no céu? Não, ficando no sacrário. Aqui, Jesus está próximo da gente. Na presença real, Jesus está. Para quê? Para se dar a nós. E de que maneira? Alimento. Então, é o terceiro aspecto. Não é? Sacrifício, presença e alimento. Jesus é o divino pelicano que nos entrega um alimento poderoso. O alimento que é o verdadeiro maná. Para a gente atravessar a terra, o deserto da nossa vida, até a terra prometida do céu. Eucaristia, primeiro aspecto. Mas a Eucaristia, como eu disse, não existiria se não houvesse o padre. Por isso nós devemos amar a Eucaristia, mas nós temos que amar muito os sacerdotes. Temos que amá-los muito. E aí nos vem à memória tantos fatos da vida da gente. Eu posso me lembrar, você também, de sacerdotes que passaram pela nossa existência, que marcaram a nossa vida. Quantos? Desde a criancice, aquele padre que nos ensinou o catecismo. Muitos foram aqui coroinhas do Monsenhor Eduardo.
não é? Aquele padre que fez o casamento, né? Ah, padre, olha, eu me casei com o padre, com o padre Eduardo. A gente até brinca, mas como você casou com o moço Eduardo? Não, ele fez o meu casamento, fica marcado. Ele batizou os meus filhos, ele fez o casamento dos meus filhos, ele batizou os meus netos. Olha que bonito, sempre tem uma figura de um padre na vida da gente. Se é um bom cristão, sempre vai ter uma figura, a sombra de um sacerdote por perto. Um sacerdote, um bom sacerdote. Mas mesmo os sacerdotes que não foram lá tão bons, eles são Jesus para a gente. E é bonito escutar Santo Agostinho falando isso, né? Ele fala assim, olha, se Pedro batiza, é Cristo que batiza, porque todo padre é Jesus. Se João batiza, é Cristo que batiza. Se Judas batiza, é Cristo que batiza. O sacramento é válido independente do valor, da santidade do ministro. Coisa linda isso, né? Senão a gente estaria perdido, né? Ou seja, se nós somos padres, somos tão indignos não merecemos sacerdócio, é um dom imenso, maior do que nós, muito maior, mas a gente não é para a gente, né? Eu não posso chegar no espelho e dizer, eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te abençoo, não, é outro padre que tem que fazer isso por mim, eu preciso me ajoelhar, mesmo sendo sacerdote, mesmo sendo um bispo. Eu me lembro, a vez que Dom Fernando falou, pode me ouvir minha confissão? Eu tremi na base, era padrezinho novo, eu vi o bispo se ajoelhar diante de mim, né? E ele entendia a confissão dele. O Papa faz isso, já pensou? Entender a confissão do Santo Padre. Todos nós precisamos dos sacerdotes, todos nós, os santos precisaram dos sacerdotes, todos precisamos. Por quê? Porque precisamos de Jesus. E por fim, Eucaristia não existiria sem o sacerdócio, e o sacerdócio não existiria senão por conta da caridade. É o amor de nosso Senhor, né? É o amor de Deus que continua-nos a encaminhar para o céu. Nosso Senhor não foi embora, Nosso Senhor quis ficar com a gente, né? Nosso Senhor tinha dito, eu não vos deixarei órfãos. Então, esses dois sacramentos, meus amados irmãos, nos lembram a presença de Deus, o amor de nosso Senhor, que nos ama imensamente, que foi para o céu, mas permanece conosco, nos sacerdotes e na Santíssima Eucaristia. Por isso, onde está Deus? Onde está Deus? Nós vamos cantar com a igreja, Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Deus está aqui, onde houver a caridade e onde houver o amor, onde houver a Eucaristia e o sacerdócio.